Obstinados e obstinadas, estamos aí para mais uma aula ao vivo. Só que essa aula não vai ser ao vivo, tá, pessoal? Eu decidi fazer essa aula gravada porque eu tenho um compromisso hoje e eu não poderia deixar de fazer a live, então eu tô gravando ela, mas eu prometo que vai ser um conteúdo bem bacana, bem objetivo também, e a gente vai entrar no detalhe da criação de produto para o seu podcast. Ué, Edward, para que criar um produto? Ué, para você poder vender um produto ou vender um serviço através do seu podcast, beleza? Então, não é uma aula ao vivo, mas estamos aqui firme e forte toda quinta-feira providenciando um conteúdo bem legal para você. Então vamos lá. Eu vou já dividir a minha tela aqui e antes de mais nada, deixa eu verificar se está saindo o áudio, se está gravando tudo legal. Beleza, já conferi, tá gravando, tá saindo o áudio, só para ter certeza. Então vamos nessa. Deixa eu dividir a tela aqui e já vou começar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bom, é isso aí. Tela dividida. Vou aumentar mais um pouquinho para ficar boa na tela. Bem grandão, né? Opa, assim tá ótimo. Né? Quase 200% aqui, 210%. Então é isso aí. Essa é a live 131, tá? E a gente tá falando nas últimas lives aí sobre o método PAN. Qual que é o nosso método? O nosso método PAN é o podcast, a audiência e a monetização. Você cria um podcast, constrói uma audiência e monetiza esse seu podcast. E nas últimas aulas, aí o Jefferson andou falando da metodologia ARPO, tá? Então, que é audiência, relacionamento, produto e oferta. E hoje a gente vai falar desse pezinho aqui que é a oferta. Quer dizer, desculpa, oferta não, que é o produto. Primeiro você tem que ter um produto para depois fazer a oferta desse produto, tá? Então a gente vai falar da criação de produto. E assim, um ponto importante. Você que é podcaster, provavelmente já tem um podcast, já começou, já publicou o seu podcast, você já pensou o seu podcast dentro de um nicho, né, dentro de um assunto. E você já fez, na época que você pensou no nome do seu podcast, no nicho que você ia falar e tudo mais, naquela fase do toró de palpite. Lembra que eu explico isso? A gente fala muito nas nossas aulas. Ah, vai criar um nome para o seu podcast? Faz um toró de palpite. Pense em várias coisas, vários nomes e depois escolhe aquele que for melhor. Faz uma lista grande com 50 nomes, sei lá, até mais. E aí você chega no melhor nome para o seu podcast. E agora, na criação de produto, também é isso. Porque a hora que você vai criar um produto, sempre vem aquela dúvida: o que eu vou oferecer para minha audiência? Qual produto eu vou criar? Então, essa é a hora de você abrir a mente para pensar em todas as possibilidades. Não é a hora ainda de decidir, vai ser isso. Mesmo porque você tem que ver se a sua ideia é viável ou não. E a gente vai fazer as duas coisas mais ou menos ao mesmo tempo. E pesquisando, né, as ideias que você tem e ao mesmo tempo ir avaliando a viabilidade dessas ideias, tá? E a gente vai usar algumas ferramentas na internet para fazer isso, tá? Então agora é a hora do toró de palpite mesmo. Deixa a mente viajar nas ideias que você tiver para produto. Tem uma ideia, anota e não deixa nenhuma ideia de lado nessa fase, por mais esdrúxula que ela pareça. A validação vem a seguir. Bom, vamos lá. Outra coisa que a gente não pode esquecer, e numa das primeiras aulas que foi o Jefferson que deu, que ele falou sobre o método PAN, e ele entrou no assunto do olhar Delfos do podcast. O olhar Delfos, a gente fala que o nosso podcast é um oráculo. Na Grécia Antiga, o pessoal ia lá,
atrás do oráculo para procurar soluções para problemas da vida. E o podcast não deixa de ser um oráculo onde as pessoas vão procurar soluções. E você que está entregando uma solução. E a solução que você entrega pode ser de diversos assuntos. Claro, você dentro do seu nicho, obviamente, né? Então vamos lá. Então, por que isso é importante? Porque você tem que pensar, quando você cria um produto, é a mesma coisa do que o processo que você criou o seu podcast. Você, quando cria o podcast, você pensa na dor do seu ouvinte e você procura resolver esse problema para ele, através do conteúdo que você entrega no podcast. E também você procura atender as expectativas e os desejos desse seu ouvinte, o ouvinte ideal. Lembra lá o nosso oi, o ouvinte ideal. Então, na criação de produto, você também tem que pensar quais são os problemas que você resolve para o seu ouvinte ideal. Quais são as dores? O que você está resolvendo para esse ouvinte? Então, é importante lembrar até tudo que você fez lá atrás para a construção do seu podcast pode ser aproveitado agora aqui para a criação do produto. Só que aí você vai ir mais a fundo, porque o seu podcast, você pode ter vários produtos para um podcast, mesmo num determinado assunto. Vamos supor que você tem um podcast sobre alimentação saudável, low carb, por exemplo. Vamos supor. Então, você pode desenvolver produtos que sejam direcionados à perda de peso, ou um produto através de uma alimentação low carb, ou um outro produto que seja direcionado a ganho de massa muscular, no caso, usando low carb. Então, pode ser produtos diferentes, um para perda de peso, outro para ganho de massa muscular, outro direcionado para quem quer baixar colesterol, tal, e melhorar seus exames, tudo. Então, eles podem estar relacionados, mas cada um atende uma dor específica e talvez diferente uma em relação à outra. Bom, vamos lá. Então, assim, qual é o problema que você sabe resolver dentro do seu nicho? E aqui você tem que listar, né? Vamos lá. De novo na questão de vida saudável. Eu sei ensinar as pessoas a se alimentar melhor. Eu sei como ajudar as pessoas a terem uma rotina alimentar melhor. Eu sei como fazer uma pessoa abaixar o colesterol através de uma alimentação equilibrada. Enfim. Você talvez na área do esporte. Eu sei como ajudar uma pessoa a melhorar o desempenho numa corrida, né? Ou exercícios para aumento de massa muscular. Então, dentro do nicho do seu podcast, você sabe resolver um problema, aquilo que você é bom. E geralmente, a coisa que você é bom é aquilo que as pessoas sempre estão te perguntando. O cara vai lá, como é que eu faço isso? Se alguém pergunta para você como eu faço isso e você sabe responder aquilo, é porque isso é um caminho que você pode estar resolvendo para a pessoa. Pensar num outro mercado aqui, mercado de finanças, por exemplo. Você sabe como investir em previdência privada? Você conhece? Sabe orientar uma pessoa nisso? Bacana. Você sabe mexer com ações? Legal. Você sabe mais especialista em tesouro direto, por exemplo? Ou talvez na parte do trading com dólar e tudo mais. Enfim, então você perceba que dentro do ramo de investimentos, finanças, tem muita coisa que pode ser ensinado. Você é um especialista e sabe fazer a pessoa ter controle sobre suas finanças pessoais, familiares. Isso é muito importante. Então você pode criar um curso nessa área. Então agora aqui, nessa parte aqui de qual é o problema que você sabe resolver, você vai escrever tudo que você sabe, que você consegue ajudar as pessoas, tudo. E você vai, claro, dentro de cada área de atuação, qual é o problema dentro da sua área de atuação, você vai ver o problema que você consegue resolver para aquela pessoa. Então aqui é aquela coisa, né?
vai listando. Por exemplo, sei ensinar a pessoa como criar um podcast. Outra coisa, como gravar entrevistas remotamente. Ou como fazer uma boa entrevista. Tá? E assim vai, né? Eu poderia ficar listando várias coisas. E a ideia é isso: ficar listando tudo que você já percebe que você já conseguiu ajudar outras pessoas a resolverem, tá? Então, essa fase aqui é importante, vá listando, faça o seu toró de palpite aqui nessa fase, tá bom? Bom, vamos adiante, porque agora aqui é meio a fase do toró de palpite, né? O brainstorm, como os gringos gostam de falar, mas eu gosto de falar toró de palpite. Então você está pensando em tudo que você consegue resolver. Agora, a gente tem que, ao mesmo tempo, expandir ainda mais a nossa mente, ver o que tem no mercado de tudo isso que a gente está imaginando que a gente vai criar como um curso e ver a viabilidade disso. E a gente vai fazer isso de maneira mais ou menos simultânea, com algumas ferramentas da internet. Então vamos lá. A primeira ferramenta que a gente vai usar, que eu acho que é a mais interessante, é o Google. O próprio Google, ele tem uma ferramenta para pesquisas de termos e palavras-chave, tá? Então, eu vou mostrar aqui para você. Vamos fechar minha tela. Então, aqui, ó. O Google, toda vez que a gente está no Google, eu vou até abrir uma tela aqui no Google. Por exemplo, abrir uma tela aqui geral. Aqui, ó. Quando você faz uma pesquisa aqui no Google, por exemplo, eu vou fazer aqui uma pesquisa. Como fazer um podcast. Pronto. Isso é um termo de palavra-chave, entendeu? Eu criei uma pequena busca dentro do Google e isso é um termo de busca de palavra-chave, tá? E aí, claro, se eu der Enter aqui, eu vou encontrar várias respostas aí para essa pergunta, vários sites, vários links. E o Google está sempre captando isso na internet. E o Google tem uma ferramenta gratuita que faz parte do Google Ads. Então, basta você colocar aqui, ó, Google Ads, e aí você vem, ó, procura o link aqui, é esse aqui, ó, Ads Google. Aí você clica aqui. Se você tem um Gmail, você já entra com a sua conta, tá? Alcance novos clientes online com anúncios no Google. Você não vai fazer anúncios, você vai só usar a ferramenta dentro do Google Ads para pesquisa de palavra-chave, para ver o que o mercado, o que as pessoas estão pesquisando. Então, você pode pegar e criar uma conta gratuitamente. Eu já tenho uma conta e já estou dentro dela. Tá aqui, ó. Deixa eu carregar aqui. Tá aí, ó. Tá dentro dela, é a minha conta aqui. Quando você cria a sua conta, você pode vir aqui, ó, em ferramentas e configurações. Aí você clica aqui, ó, planejador de palavra-chave, tá? Planejador de palavra-chave. E é aqui que a gente vai fazer, ó. A gente vai pegar todas aquelas nossas ideias que a gente tá daquele toró de palpite que você acabou de fazer, listou várias ideias e vai começar a digitar aqui, ó. Então, por exemplo, descobrir novas palavras-chave. Eu venho aqui e aqui é bem simples, né? Vamos supor que seja no mercado de finança, tá? E você pensou assim, eu sei como ensinar as pessoas a investir em ação. E você tem um podcast que fala sobre finanças, fala sobre mercado financeiro e tudo mais, mas você ainda não tem um produto. E você sabe que você sabe ensinar as pessoas como investir em ação a longo prazo, vamos dizer assim. Você pode fazer, estou pensando aqui como investir em ações, tal. Então põe aqui, ó, como investir em ações e dá o enter. Aqui, clica aqui e ver resultados. Você pode pôr várias palavras-chave aqui, tá? Pode fazer várias com mais de uma também, mas vamos fazer só com uma. Então vamos ver o resultado aqui, ó. O legal é depois assim, ó, como investir em ações, é o termo que eu pesquisei, e aqui, ó, vem um monte de resultado, ó.
Vamos ver os resultados aqui, ó. Vou abrir um pouquinho aqui. E essa ferramenta é gratuita do Google, né? Vou fechar aqui para ficar maior. Então veja lá, como investir ações, e o Google está dizendo que 6.600 pessoas pesquisam isso todo mês, tá? Nos últimos 3 meses caiu um pouquinho a pesquisa, a concorrência é alta e o custo, se você for anunciar, você até sabe o custo disso aqui, ó, 1,78. Mas esse não é o ponto que eu quero que você se atenha, não, né? O que eu quero que você se atenha é que o Google mostra como que está o mercado, como as pessoas estão pesquisando por aquele termo que você colocou, e além disso ele passa a dar outras sugestões relacionadas a esse termo. Então, por exemplo, olha aqui, ó, como investir na bolsa de valores tem 12.100. Olha lá, talvez você não tivesse pensado nisso. Ah, beleza, eu sei investir em ações, mas eu posso fazer um curso sobre como investir na bolsa. Então, e assim vai, né? Ó, como investir na bolsa de valores, como investir na bolsa, como comprar ações, como investir na bolsa de valores para iniciante, e assim vai. E você vai vendo todas as buscas. Claro, é interessante ver os termos que são mais pesquisados, né? Então, por exemplo, aqui, ó, como comprar ações. Né? Tem alguns termos que têm menos pesquisa, por exemplo. Como investir em ação com pouco dinheiro, tem só 590 pesquisa, mas também é um termo muito comprido. Mas aqui você fica vendo o que tem mais pesquisa, né? E você pode organizar por busca, né? Aqui, ó, eu cliquei aqui, daí ele mostra do que tem mais para o menor, do maior para o menor. Então, como investir na Bolsa de Valores, tem mais pesquisas, 12.000, né? Como comprar ações, e assim vai, né? Então, aqui você já começa a ter ideia para a criação do seu produto, mais ideias. Você começa a expandir ainda mais, além de ver a viabilidade. Porque de repente, né, você pode pesquisar alguma coisa aqui que tem pouca busca, por exemplo. Aí você fala, será que vale a pena criar um curso nisso aí? Então, por isso que é importante o uso dessa ferramenta. Isso aqui, o legal, é que você pode baixar a planilha aqui também, né? Ele tem aqui, ó, visualização, deixa eu fechar aqui, que ele abriu aqui de novo, ó, fazer download de ideias de palavra-chave. Porque aí ele vai baixar toda essa planilha aqui, ó, todas essas informações aqui. E tem bastante coisa, né? Ó, você tá vendo? Eu tô descendo aqui, ó, tem 1.449 termos. Então tem que dar uma pesquisada para ver o que é interessante. Claro, aí vai tendo termos com menos pesquisa, por exemplo, né? E aí você vai trabalhando. E claro, depois você vai, né? Podemos fazer outras pesquisas, por exemplo, investimento em vou pôr assim, tesouro direto só, por exemplo, tesouro direto. Vamos ver o que aparece. Ver resultado. Ó, peraí que ele tá. Agora sim, ó. Subiu aqui, ó. Tesouro Direto tem 450.000 pesquisas por mês, tá? Aí tem vários. Ó, investir no Tesouro Direto, 4.400. Investimento Tesouro Direto também, 4.400. E aí continua, ó, rendimento Tesouro Direto, 2.900 buscas por mês. E assim vai. Então você vai ampliando e vai vendo, ó, que legal, né? Então você percebeu que Tesouro Direto, assim, tem muita pesquisa, mas não necessariamente a pessoa está querendo investir, né? Aqui sim, ó, investir no Tesouro Direto, 4.400 pesquisas, tá? Aqui, ó, Tesouro Direto hoje, pessoal querendo ver como que tá o resultado do Tesouro Direto. Então tem que fazer toda uma, uma análise do que você está pesquisando aqui, tá? Bom, vamos lá. Outra ferramenta muito boa, essa é a de palavra-chave, mas outra é usar, por exemplo, o próprio YouTube. Então, por exemplo, a gente colocou a primeira lá, como investir em ação, né? Como investir em ações. Aí, olha lá, antes de dar o enter, é interessante fazer isso aqui, ó.
como investir em ações. Tá vendo aqui que ele já me dá várias sugestões aqui, ó. Várias sugestões. Começando do zero, primo rico, com pouco dinheiro, da Petrobras, da Eletrobras, nos EUAs, Estados Unidos, né? Nos EUA, Nubank, enfim. Então, essas sugestões que o Google dá já são sugestões baseadas nas pesquisas que as pessoas estão fazendo. Então, isso aqui também é interessante você ir anotando. E quando você, como eu fiz aqui, né? Eu fiz a pesquisa, dei o Enter e o Google já mostra aqui vários vídeos, né? Aí é interessante dar uma olhada no vídeo dessas pessoas. Por exemplo, aqui tem o Primo Rico, tal, né? Então você pode entrar aqui, ver o vídeo dele, ver se ele já está oferecendo um curso, como que ele está fazendo. Você vai aqui no outro vídeo aqui, ó, ações para iniciante, ver o que que ela está fazendo, se ela oferece um produto. Por quê? Se você vai criar um produto nesse nicho, seja lá qual for o nicho que você está pensando aí, é importante você saber os cursos que já existem nesse nicho, para você tentar buscar uma diferenciação, ver se eles estão tendo muitas visualizações, para ver se esse assunto que você pensou está quente ou não está quente no mercado. Tá? Então, essa fase, porque às vezes a gente tem uma ideia sensacional, a gente acha que é sensacional, sai fazendo curso, criando um monte de coisa, chega no momento, não consegue vender, aí você vai descobrir que era um produto que não tinha uma necessidade grande no mercado. E não é isso que a gente quer. A gente tem que pesquisar para ver como é que o mercado está reagindo a isso, tá? E aqui também sempre é interessante você usar os filtros aqui, tá? Então tem filtros aqui que você pode ver assim qual que tem mais visualizações, por exemplo, ó. Estou filtrando os vídeos com mais visualizações. Então veja aqui, ó, tem esse aqui, ó. Esse aqui é um anúncio, né? Mas tem do próprio Primo Rico aqui, ó. 5 milhões de visualizações, ó, no Tesouro Selic. Tá vendo? Isso aqui é um vídeo já com 4 anos, né? Aí tem mais um recente, com 2 anos. Aí esse aqui, ó, 1 ano e pouco. 3 anos atrás. Ó, só dá o Primo Rico aqui, ó. O cara é poderoso, né? Você vê que o cara é poderoso. Bom, também é um dos maiores canais de investimentos, né? Mas vamos supor que você queira pesquisar outro nicho, né? Como fazer artesanato, por exemplo. Olha lá. Como fazer artesanato. Aí já aparece várias sugestões, se o seu nicho é de artesanato, supondo, né? Então tem com resina, para o Instagram, para vender, e assim vai. Então tudo bem, você vai lá, como fazer artesanato, vamos ver se tem alguém já fazendo, algum vídeo, alguma coisa claro que tem, né? Ó, tem várias coisas, né? Ó, tem esse aqui com 1 milhão, aí é interessante clicar, ver se a pessoa está vendendo um curso, se não está, e você pode, da mesma forma, colocar o filtro pela visualização, né? Quantas visualizações teve, né? E a gente chega à conclusão que o que tem mais visualizações relacionado a como fazer artesanato é esse aqui, com 27 milhões de views, 5 anos atrás. É um vídeo um pouco antigo, mas tem outro aqui de 2 anos, com 16 milhões, e assim vai. Então você vai começando a entender o mercado, como é que está funcionando. Se a pessoa vende um curso, é porque existe um mercado, existe possibilidade, e você poderia também fazer um curso nesse mesmo nicho, não tem problema nenhum. Se existe mercado para um, vai existir para outra pessoa também. Eu sempre. Às vezes as pessoas acham assim, não, mas já tem gente vendendo, não vai valer a pena eu fazer, já tem concorrente. Mas sério, pensa em hamburgueria. Quantas hamburguerias não existem por aí? O fato de já sempre existiu muita hamburgueria e às vezes surgem novas. Eu lembro quando surgiu o Madeiro aqui em Curitiba. Eu lembro que no shopping já tinha Bob's, já tinha o Girafas, já tinha o McDonald's, e aí surgiu o Madeiro. Eu falei, nossa, mais um? E fez um baita sucesso, porque se posicionou de maneira diferente, enfim, isso que é importante, né? Sempre tem espaço para mais um, mas desde que você saiba se posicionar dentro daquele mercado.
E é isso que você está fazendo nessa pesquisa, procurando ver como as pessoas estão se posicionando e como você poderia se posicionar com o seu produto lá, tá? Muito bem, então o Google tem o YouTube, né, que eu estou mostrando. O próprio Google também você pode usar. Deixa eu abrir uma outra janela aqui, ó. Você está aqui no Google, né? Vamos nessa mesma lógica. Como fazer artesanato? Olha lá. Mesma coisa, ele dá as mesmas, mais ou menos igual, né? Ó, como fazer artesanato com resina para vender, com garrafa PET. E, de novo, você vai dar Enter aqui. E aí, sim, não são vídeos, é no YouTube, ele vai dar sugestões de vídeos, mas ele também vai mostrar aqui os blogs que existem sobre o assunto, né? Para você ver os sites que estão bombando a respeito do nicho que você está pensando em fazer o curso. E aí você vai ver aqui, ah, legal, o cara vende um curso, como é que é esse curso, como é que ele está se posicionando, e assim vai, ó, tem esse Viva Decoro, artesanatos fáceis, 60 ideias e dicas úteis para fazer artesanato. Então aqui, ó, é um blog. Aparentemente não está vendendo nada, só tem anúncio e é isso, né? Então talvez ele esteja perdendo uma oportunidade aí, né? Já é um blog que está com com buscas aí, tudo mais, né? Tá aparecendo organicamente. Outra coisa legal de você olhar aqui é essa parte. As pessoas também perguntam. Isso é legal, porque ó, o que é preciso para começar a fazer um artesanato? Ó, uma ideia legal, né? Então você pode criar um curso e uma das chamadas para esse curso é descubra o que você exatamente o que você precisa para começar o seu artesanato com o curso XYZ, né? Ensinamos você do zero, né? Ou, por exemplo, descubra o tipo de artesanato que dá mais dinheiro, né? Então, no meu curso você vai descobrir isso, né? São o que as pessoas estão pesquisando, tá? E isso pode te dar insights para a criação do seu produto. Bom, isso é pesquisando no próprio Google, né? Então a gente tem o YouTube, que é o segundo maior buscador do mundo, o próprio Google, que é o primeiro, e a gente falou aqui do pesquisador de palavras-chave, tá? Esse aqui que eu acho que é o principal, porque ele vai dar informações de quantas pesquisas, em média, estão sendo feitas por mês e vai dar sugestões de outras palavras, né? E, claro, tudo isso que você tem, cria uma planilha, cria um planilhão, porque você ainda está na fase do toró de palpite, como eu disse, né? Você está listando as ideias e vendo o que você vai fazer a respeito de tudo isso. Muito bem, vamos ver. Tem mais ferramenta? Sim, tem outras ferramentas aqui também, ó. Por exemplo, essa aqui, o SEMrush, é uma ferramenta que também você pode usar para fazer pesquisa de mercado e já direcionada para SEO, para Search Engine Optimization, ou seja, para descobrir palavras-chave e também fazer um trabalho de SEO no conteúdo que você vai publicar. Mas assim, se você pode fazer um teste grátis com eles, tá? Provavelmente depois vão convidar você a pagar a ferramenta. Eu não recomendo apagar a ferramenta, não, porque assim, usa o período grátis, se você tiver curiosidade, ele vai permitir que você faça a pesquisa de palavras-chave aqui, né, nacionais e locais, e isso já vai estar de bom tamanho. Outra ferramenta, ou seja, então não precisa pagar não. Outra ferramenta é o Uber Suggest. Então, mesma coisa, você coloca aqui, ó, por exemplo, como fazer um podcast. Clico aqui em enviar e ele vai dar uma relação de palavras-chave aí, mais ou menos parecido com o que faz o Google, tá? Aqui no pesquisador de palavra-chave, é mais ou menos parecido. Então, vamos lá. Deixa ele abrir o Uber Suggest. Tá carregando, tá carregando. Vai, Google, vai, Google. Já vamos chegar lá. Opa, aguarde. Acho que o processamento aqui tá meio agitado. Daí
ele fica um pouco pesadinho aqui na gravação. Mas já vai vir, já vai vir. Vamos lá. Vamos ter fé, vamos ter fé. Caramba, caramba, tá demorando. Deixa ele aí pensando, né? Deixa ele aí pensando. Deixa eu até fechar essa janela aqui para ele pensar melhor lá. Então a gente já falou das ferramentas do Google, que são 3, né? Eu estou recomendando 3, né? O próprio Google, o YouTube e principalmente o pesquisador de palavra-chave aqui dentro do Google Ads. Então, olha, cria mesmo a sua conta de Google Ads, é gratuita. Se você já tem Gmail, é só usar o seu Gmail para criar essa conta, sem problema nenhum. Você vem aqui, depois que criou a conta, já vem aqui em ferramentas e clica aqui, ó, planejador de palavras-chave. Clicou em planejador, você já vai cair naquela tela inicial, aqui, ó, que ele vai mostrar, vai te dar a opção já de digitar as palavras-chave. Aí você vem aqui, digita a palavra-chave e começa a fazer as suas pesquisas, né? Bom, vamos fechar essa janela aqui, a gente já falou disso. Ele está demorando para vir o Uber Suggest lá. Tá bem enrolado. Vamos fazer de novo? Ó, vamos de novo, mais uma vez. Tá bem ruim, né? Meu Deus. Bom, vamos voltar aqui para a folha aqui. Então, o que que a gente falou até agora, né? A gente já falou do Google e falamos das outras ferramentas, né? YouTube, Uber Suggest, SEMrush, mostrei. Agora, outras ferramentas boas é você pesquisar em livrarias, bibliotecas e até, por exemplo, na Amazon, tá? Por quê? Porque se existe livro sobre aquele assunto que você está pensando em criar um curso, é porque existe um nicho, né? Existe um mercado para aquilo, né? Então vamos lá. Enquanto o Uber não vem aqui, o Uber Suggest não funciona. Ah, parece que ele está entrando aqui, ó. Vamos procurar a Amazon. Amazon.com.br. Então, é importante pesquisar a Amazon, vai te dar bastante ideia. Você pode também ir numa biblioteca perto da sua cidade, tudo como a gente fazia antigamente, né, para pesquisar as coisas, né? Então vamos ver aqui, ó, por exemplo, como fazer um podcast. Vou buscar no meu nicho. Como fazer amigos influenciar pessoas. Como fazer um podcast. Vamos lá. Eu sei que vai aparecer alguns livros, com certeza. Com certeza, porque tem livros aí no mercado sobre isso, e livros muito bons, tá? Tem coisa muito boa por aí. Então, aqui, ó. Ó, que legal isso aqui. Como fazer um podcast para não dar lucro. Um guia, um podcast agro com propósito. É do Paulo Ozaki. Muito bom, interessante, né? Então, aquele focando mais no propósito do podcast, não na monetização em si. Aqui, ó, Podcast for Beginners. Ó, tem outra, Podcasting, Amanda Maio. Ó, tem vários estrangeiros, né? Mas eu sei que tem alguns nacionais aí. Vamos ver se eu acho aqui. Como iniciar um podcast, do Marco Rocha. Como criar o seu podcast de sucesso. Olha lá, tem o do Gus Lanzetta também. Ouvindo Vozes, esse é um que eu tenho. Ó, Silêncio do Rádio. Ou seja, você consegue, eu pesquisando aqui, eu percebo, olha só quanto livro tem de podcast. Ou seja, podcast é um assunto que interessa, é um podcast, é um assunto que tem saída. E o legal é você entrar nesses livros e começar a ver os comentários, né? Não só ficar. Quer ver? Eu vou procurar um outro livro aqui que eu não estou achando o livro. Tudo bem, vamos dar uma olhada aqui no do Gus Lanzetta. Ó, tem 47 comentários aqui, ó, 47 avaliações. Vamos ver se tem algum comentário. E é interessante, por que é bom ver o comentário? Porque você vê o que as pessoas estão achando do livro. Às vezes as pessoas postam até dúvidas aqui, perguntas relacionadas, o que elas queriam saber e tal. Aqui, ó, tem alguns comentários aqui. Então,
tudo isso é interessante você observar para você sentir como está esse nicho. Ah, vou fazer nesse assunto, vou fazer nessa linha. Qual livro tá tendo mais comentários? Se o livro tem mais comentários, é que provavelmente ele está chamando mais atenção dentro daquele assunto, dentro daquele nicho, né? Se eu for comparar um livro, por exemplo, mais genérico, como o do Gus Lanzetta, com um mais específico, aquele que fala no nicho do agro, por exemplo, vai ter diferenças nos comentários, porque um é bem específico para podcast no agro, esse não, é um mais genérico, né? Então, tem que ver tudo isso, pesquisar e colocar na sua planilha ali para... Ok, olha, tá 10 sugestões de outros livros, né? Ó, Podcast SA, outro aqui de podcast, também nacional, né? Ó, Podcast SA. Então, buscar aqui na Amazon é importante, mesmo porque a Amazon é uma ferramenta também de busca de informação e a maior livraria do mundo online. E você tem a informação tudo na ponta do dedo aqui. E uma coisa legal é que quando você cria um curso, vamos pensar, você está pensando em criar um curso online, mas você também pode criar um produto que é um livro. Por que não? Vou lançar um livro. Eu tenho um podcast, vou lançar um livro. E é totalmente possível, né? E aí faz sentido você ver, olhar a Amazon. Mesmo porque são vários tipos de produtos que você pode criar para vender através do seu podcast. Não precisa ser só um curso. Depois, numa aula futura, a gente vai entrar no detalhe dos tipos de produtos que você pode criar para vender através do seu podcast. Bom, beleza. O Uber aqui parece que não vai mesmo, tá lento pra diabo. Você vê, abrir a Amazon, abrir, ó. Ah, não, aqui é outro assunto que eu vou falar ali. Mas enfim, aqui tá indo meio devagar por causa da minha transmissão que eu tô fazendo aqui agora. Mas tá bem devagar e talvez até o site do Neil Patel esteja meio lento aí, meio parado. Então vamos deixar ele de lado. Não tem problema. Basta, é a mesma coisa, é pesquisar palavras-chave dentro dele, da mesma forma que a gente fez ali no Google, através da ferramenta do Google Ads, né, que é o pesquisador de palavra-chave. Bom, eu quero dar mais 2 sugestões de como você descobrir qual que é o produto ideal que você vai vender para a sua audiência. Então, supondo que você já tem um podcast, e ele já está rodando, uma coisa que você pode fazer é, através do Google Drive, através do Google Drive, você vem aqui, cria um formulário do Google Drive, tá? Cria um formulário. Por que criar um formulário? Você vai criar uma pesquisa para os seus ouvintes. Uma pesquisa. Uma das melhores formas de você saber o que sua audiência quer é perguntando para ela. Então, aqui, formulário, e você vai colocar o título do seu formulário. Então, né, pesquisa sobre mercado financeiro. Vamos pensar que seja uma pesquisa sobre o mercado financeiro, se você tivesse um podcast no mercado financeiro. Claro, você vai criar uma pesquisa dentro do seu nicho. Aí você vai lá pôr a pergunta aqui, põe a primeira pergunta. Qual sua maior dificuldade no mercado financeiro? Aí você pode fazer uma pergunta que a pessoa pode escrever, ou você pode fazer de múltiplas escolhas também, né? Aí você vai ter que pôr as respostas, opção 1, opção 2, opção 3 de resposta. Ou você pode deixar aberto. A pessoa vai dar uma resposta longa. Beleza. Aí você define essa pergunta como obrigatória ou não, e legal. Aí você vai para a próxima pergunta. Então você pode fazer, e é gratuito essa ferramenta. Você cria quantas perguntas você quiser. Aqui ficou errado. Qual? Vamos mudar aqui. Qual? Ok, vamos para outra pergunta aqui, né? A segunda pergunta aqui, por exemplo, mercado financeiro. Você já comprou um curso na
área financeira, qual? Por exemplo, né? Aí você pode deixar também a pergunta em aberta. E, sei lá, vamos imaginar uma terceira pergunta. Qual seria o curso que, sei lá, vamos imaginar que você gostaria de o curso perfeito que você compraria sem ficar na dúvida. Sei lá, tô bolando um negócio meio esdrúxulo aqui. Mas fazer uma pergunta para descobrir, assim, o que o seu ouvinte gostaria. Ou uma pergunta mais direta, né? Você teria interesse? Eu acho que uma pergunta mais direta seria melhor. Aqui, ó. Você teria interesse num curso sobre como investir em tesouro direto? Né? Acho que assim ficou bem melhor, né? Porque é uma pergunta mais direta para você testar. Você já fez várias análises aí no Google e tal, e falou, pô, de repente fazer um curso de tesouro direto seja interessante, né? Aí você pega e lança essa pergunta. E aí, talvez uma próxima pergunta é: se sim, quanto você pagaria ou investiria neste curso? Aí você pode fazer múltipla escolha, né? R$ 97, aí põe outra opção. 200, 297, e assim vai, né? Você vai preenchendo e cria um formulário. Depois que você criou esse formulário aqui, ó, tá pronto, é só você vir aqui em enviar, né? E aí ele vai criar um link, né? Você vem aqui, ó, criar um link, daí pronto, você já tem um link e você pode até fazer um link curto e beleza, copia o link lá e tá feito. Daí você envia para as pessoas esse link aqui, entendeu? É muito simples e você pode no seu podcast falar para as pessoas, olha, deixei na descrição desse episódio do meu podcast um link para você responder uma pesquisa, porque eu estou pensando em criar um curso e respondo aí para mim assim, falando com a sua audiência. Então é uma outra forma de você saber o que seria ideal para a sua audiência do seu podcast. Tá? Então o formulário do Google é uma ferramenta fantástica para isso. E se você usa o Anchor, tem uma outra ferramenta dentro do Anchor que é muito boa e eu recomendo que você use ela, explore ela, tá? É essa aqui, ó. Quando você está criando um episódio, então aqui eu já estou na tela de criação de um episódio dentro do Anchor. Se você já usa o Anchor, você conhece bem essa tela. E beleza, aqui tem a parte do título, da descrição do seu podcast, mas ó, tem essa parte aqui embaixo, ó, que é você pode criar enquete e caixa de pergunta dentro do seu podcast, diretamente. Então, nesse caso, você não precisaria usar o Google Forms. Você cria diretamente dentro do episódio. E aqui é legal, né? Porque a enquete é aquele negócio. Você vai fazer uma pergunta e vai dar várias respostas de múltipla escolha para as pessoas decidirem escolherem, né? E outra, você pode deixar uma caixa de pergunta aberta para sua audiência, tá? Claro, isso aqui só vai aparecer para quem estiver escutando o seu podcast no Spotify, porque é uma ferramenta exclusiva do Anchor com o Spotify. Mas como no Brasil mais de 50% das pessoas usam o Spotify para escutar podcast, então provavelmente muitos dos seus ouvintes já usam o Spotify. Então, nada melhor do que você fazer lá. E no seu episódio, não esqueça de dizer para as pessoas. E se você está ouvindo esse episódio dentro do Spotify, veja aí embaixo, deixei uma enquete e uma caixa de perguntas para você responder uma pesquisa, porque estou aí com umas ideias e vai ter surpresa em breve, e as pessoas que responderem podem ganhar um brinde, alguma coisa, enfim, daí tem que bolar alguma coisa lá para as pessoas, né?
E é legal que quando as pessoas começarem a responder, você vai ter as informações tudo aqui dentro do seu episódio. Então você começa a interagir com o seu público e saber o que ele está querendo, não partindo só de uma ideia da sua cabeça, porque às vezes uma ideia da sua cabeça pode parecer sensacional, né? Eu tenho ideia todo o tempo, mas será que ela é viável, né? Então essa é a metodologia ideal para você começar a validar a sua ideia e fazer o seu curso para começar a fazer o seu curso online. Claro, tem muito mais a partir daqui para frente, né? A gente está falando agora só da fase de brainstorm. Então, é isso aí, tá? Deixa eu voltar para a apresentação, vou fechar aqui também, subir a apresentação e, então, livraria, faça a pesquisa com o seu público, do seu podcast, Google Forms, e vamos para o D, A, B, C, D. Se você usa o Anchor, então utilize a função de enquete e pergunta disponível nativamente no Anchor. É isso aí. Enquete, é isso mesmo, é isso mesmo. Deixa eu mudar aqui, porque não é para ficar vermelho isso aqui, vai ficar pretinho, é isso aí. Bom, então é isso aí, tá? Missão para você. Isso não é uma aula só para você ver, assistir, beleza, e deixar para lá. Não, agora a sua missão é ir lá fazer esse trabalho, tá? Então, cria a sua conta no Google Ads, já faça a busca por palavras-chave e já implemente isso aí. E já cria o seu planilhão para você fazer aí a sua base de toró de palpite de tudo que você está pesquisando aí. Então é importante ir registrando essas coisas. Aí depois, nas próximas aulas, a gente vai para um refinamento de tudo isso aí, até chegar na concepção do produto propriamente dito. Ainda tem mais coisa. Hoje a gente fica por aqui. Se você aí, olha, tá vendo essa aula, ficou interessado, né? E quer fazer parte aí da escola do podcast, então eu vou deixar um link logo abaixo para você conhecer a escola do podcast e não ir sozinho aí atrás das informações ou dos aprendizados. Lembrando que essa aula aqui ela fica disponível por 7 dias e depois ela vai virar conteúdo exclusivo de quem faz parte do podcast do Zero. E eu estou deixando o link aí abaixo, passando aqui, ó, escoladopodcast.com/PDZ. Você pode, só pegar, digitar esse link aí no Google, vai estar na descrição do vídeo aqui também, e lá você vai ter uma aula também falando tudo sobre criação de podcast, como você pode monetizar podcast e informações para você fazer parte aí da escola do podcast. E lembrando que sábado a gente faz reunião com os alunos via Zoom, tá? O nosso curso, o Podcast do Zero, é um dos únicos, assim, eu acho que tem, por um valor tão acessível, a possibilidade de você participar de aulas, reuniões via Zoom ao vivo comigo, olho no olho, com o Jefferson, onde a gente vai tirar a sua dúvida específica, vai ter uma aula sensacional também, e a gente também faz interações entre os alunos, que é um network fantástico. Então, quer fazer parte? Ficou interessado? Clica aí, conhece e vem para a gente na escola do podcast. Eu vou ficando por aqui, agradeço muito, coloque em prática o que você viu nessa aula, eu quero ver você vendendo produtos e serviços através do seu podcast e a gente se vê na semana que vem. Valeu, muito obrigado e até mais, hein?